Vamos começar então. Gente, é um prazer enorme estar aqui. Assim como o Fabrício, se eu ver o microfone eu já saio falando. E a minha oração nesse momento é que Deus nos abençoe, que esse tempo seja produtivo, que Ele esteja com as palavras que vão sair da minha boca e que vocês possam reter somente o que for bom para a vida de vocês e consiga aplicar alguns ensinamentos que vão ser ditos aqui. Tá bom? Então vamos lá, futuro. Quando a gente fala de futuro, para a maioria das pessoas parece que é algo distante. Já que é algo distante, eu não preciso me preocupar. Então esse é mais ou menos o senso comum. Só que a gente tem que levar em consideração que a pessoa que a gente quer ser no futuro depende de ações que a gente toma no presente. Então eu vou dar um exemplo. Se uma pessoa quer viver muito, quais são as ações que ela tem que tomar no presente para ela poder, viver muito? Saúde. O que ela tem que fazer para ter uma boa saúde? Não fumar, comer bem, o que mais? Fazer exercício, o que mais? Tomar água, não ficar estressado, enfim. Tem várias ações que a gente tem que tomar no presente para poder ter mais chance de alcançar esse objetivo no futuro. E assim também é com as nossas finanças. Não tem como a gente pensar numa vida tranquila financeiramente lá na frente se hoje a gente não tomar ações práticas para isso. E às vezes, como é que passa aqui? Na setinha? Foi. Então o futuro lá parece que é algo bem distante, mas o futuro ele começa agora. E o futuro passa muito rápido. Essa foto eu estava grávida, a gente tirou num dia que a gente estava vindo para Bento atender alguns clientes e eu falei para alguém ontem que quando a gente está grávida tem dia que a gente se olha no espelho e se acha horrível, gorda, feia, inchada, e tem dias que a gente se olha no espelho e se acha linda. E nesse dia eu estava me achando linda, e aí eu registrei o momento, e parece que foi ontem. E o Benjamin está quase andando, ele já está com 1 ano e 1 mês. Passa muito rápido, voa. Então, a gente realmente tem que se apropriar de ações no presente. Quem aqui já ouviu falar da história de José do Egito? Levanta a mão. Olha só, a grande maioria. Só para relembrar de forma bem rápida, eu vou fazer um resumão da história de José. Então, José, ele tinha mais 11 irmãos, ele era o filho preferido do pai dele, que era o Jacó, Jacó e Raquel tiveram José. E por ser o filho preferido, ele acabava despertando muito ciúme dos seus irmãos. Ele também contava uns sonhos que a família iria se prostrar perante ele, então isso ainda instigava mais esse ciúme dos seus irmãos. Um certo dia, José foi ao encontro dos irmãos, eles o viram de longe, planejaram matar José. Acabaram jogando ele num poço e depois venderam ele para os midianitas, que eram comerciantes da época. Os midianitas compraram ele como escravo e revenderam para Potifar, que era um oficial do exército de Faraó, ele era general do exército. Bom, logo Potifar percebeu que José era diferente, que ele tinha diversos talentos, muito potencial, e resolveu colocar, se aproveitar desse grande profissional que ele se mostrou e tornou José responsável por toda a sua casa e todos os seus bens. E na Bíblia fala que tudo quanto José punha a mão prosperava, tudo que ele fazia ia bem. E a Bíblia também fala que José era bonitão, e aí a mulher de Potifar acabou se interessando por José, ela fez várias investidas nele, até que um dia ela deu um checkmate, ele fugiu como sempre, acabou deixando o seu manto e ela, magoada, simulou que ele tinha assediado. E então José acabou indo preso. Então, mais uma vez, ele estava numa situação bem desconfortável.
Conforme o tempo foi passando, ele também conquistou a confiança do carcereiro da prisão de Faraó, e acabou como encarregado da prisão. Um dia chegaram nessa prisão o copeiro do rei e o padeiro do rei. E eles tiveram um sonho e estavam muito agoniados, angustiados por conta desse sonho. E José, né, por conta da revelação divina, né, Deus estava com ele conseguiu interpretar esses sonhos e tudo conforme ele falou aconteceu. O padeiro, em 3 dias, foi morto e o copeiro, em 3 dias, teve a sua função restituída e continuou servindo o rei. Bom, José falou para o copeiro, quando ele estivesse na sua posição lá junto ao rei, falou para ele se lembrar de José, mas ele se esqueceu. Certo dia, e aí começa de fato a história onde eu quero entrar, o rei teve um sonho, 2 anos se passaram, e aí o rei teve um sonho, e estava muito também perturbado por conta desse sonho, chamou os sábios do palácio, os seus conselheiros, enfim, diversas pessoas para poder interpretar esse sonho, ninguém conseguiu. Então o copeiro lembrou de José, contou o que tinha acontecido, mandaram chamar José, né, fizeram a barba dele, colocaram uma roupa nova e ele esteve na presença do rei. Então o rei contou o seu sonho. O rei contou que saíam do Nilo 7 vacas gordas e belas e depois saíam mais 7 vacas feias e mirradas e magrelas, né, do rio. As vacas mirradas comiam as gordas e continuavam magrelas e mirradas. Depois ele teve o mesmo sonho com trigos. Enfim, José disse para ele, você na verdade teve um sonho só, né? Isso é a confirmação de Deus, de que de fato ele vai se cumprir. E essas vacas gordas significam 7 anos de muita fartura no Egito, onde tudo vai prosperar, todo o trabalho vai valer a pena, tudo vai dar muito certo, vocês vão ter muita fartura. Só que os próximos 7 anos vão ser anos de muita miséria, de muita fome, onde nada do que se fizer vai adiantar para reverter a situação. E então, vamos lá, agora, para Gênesis 41, 33, de 33 a 41. Quem pegou esse texto? Então, Lívia, leia bem forte para nós. Essa daí, então, é a narração de José, né? Ele interpretou o sonho e ele continuou falando com o faraó. Vamos lá. Precisa de microfone? Não? Procure agora o faraó, um homem misterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher o fruto da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão, e fazer estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso, o faraó lhes perguntou, será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão misterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Olha só. Então, existia uma situação, problema. O José, ele revelou o sonho, e ele não só revelou o sonho, como ele já fez todo um planejamento e criou uma estratégia para resolver o problema. Tanto é que Faraó fala o quê? Olha, eu não vou encontrar ninguém como ele. Com certeza eu quero trazer esse homem para o meu lado, e tanto é que assim ele o fez. Então, é como se, aí não dá para ver, mas é como se ele colocasse o
o José como um CEO da empresa dele. Se o Egito fosse uma empresa, o José seria o grande diretor, só estaria abaixo do faraó, né? E olha só, ele continuou. Qual foi o plano dele? O faraó deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita. Então, em cada cidade vão ter aí seus armazéns para recolher o trigo. E 1/5 da colheita, que representa quanto? 20%. 20% de tudo que for arrecadado deve ficar para os anos de miséria, para os anos de fome. O que é isso? Isso é planejamento, né? Então, existiu um problema, ele traçou um plano e isso realmente se cumpriu. A Bíblia diz que, durante os anos de fartura, o Egito conseguiu estocar tanto trigo que teve uma hora que eles pararam de contar. Como se fosse areia do mar, de tanta fartura que houve e, enfim, tanta abundância. E aí, depois desse período de muita fartura, veio o quê? Veio o período da fome, né? Mas vamos lá, a Bíblia fala em Provérbios 21:20, o homem de bom senso economiza e tem sempre bastante comida e dinheiro em sua casa. Agora o tolo, ele gasta todo o seu dinheiro assim que o recebe. Se o povo continuasse naquele ciclo, né, como eles viviam sempre, eles não se preparariam para os momentos para os 7 anos de miséria. Eles viveriam como todos os outros anos, né? Gastando tudo que eles conseguiam colher. Vieram os tempos difíceis. E quando esses tempos difíceis chegaram, por mais que as pessoas trabalhassem, elas não conseguiam ter o resultado esperado. E aí o povo começou a passar fome. Então eles descobriram que lá no Egito tinham reservas e foram até José. E o que José fez? Começou a vender essa comida que estava estocada. Inicialmente, o povo pagava com dinheiro. Teve uma hora que o dinheiro acabou. 7 anos são muitos anos, né? Então, teve uma hora que as reservas do povo acabaram-se. Então, eles começaram a trocar a comida pelos seus rebanhos. Ovelhas, camelos, enfim, todos os animais pertencentes, né, às famílias. Teve um momento que os animais também acabaram. Então o povo chegou para José e falou: olha, a gente acabou nosso dinheiro, a gente não tem mais bens, a única coisa que sobrou são as nossas terras e a nossa própria força de trabalho. E então José tornou o faraó dono de tudo. Todo o ouro, toda a prata, todo o dinheiro, todo o rebanho, todas as terras, inclusive todas as pessoas agora pertenciam a Faraó. Quando a gente fala, né, de escravidão, isso soa um tanto desconfortável para a gente, né? Poxa, mas José, o povo se tornou escravo. Se vocês trocassem a palavra escravo por funcionário, nesse contexto faz mais sentido. Então vamos ler o texto? Gênesis 47, de 21 a 27. Quanto ao povo, José o reduziu à servidão e uma a outra experiência do Egito. Extremidade do Egito, Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque, por lei, esses recebiam o sustento regular do faraó, e disso viviam. Por isso não tiveram que vender as suas terras. Então José disse ao povo: ouçam, hoje comprei vocês e suas terras para o faraó. Aqui estão as sementes para que cultivem a terra. Mas vocês darão a 5ª parte das suas colheitas ao faraó. Os outros 4/5 ficarão para vocês como sementes para os campos e como alimento para vocês e seus filhos e os que vivem em suas casas. Eles disseram: meu senhor, tu nos salvaste a vida, visto que nos favoreceste, seremos escravos do faraó. Assim,
Quanto à terra, José estabeleceu o seguinte decreto no Egito, que permanece até hoje. 1/5 da produção pertence ao faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornarão propriedade do faraó. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gozém. Lá adquiriram propriedades, foram prolíferos e multiplicaram-se muito. Olha só. Gente, a fome é uma das necessidades mais primitivas do ser humano. Com fome, pela fome, a gente é capaz de fazer qualquer coisa. Então, esse povo, eles viam, né, no Egito e em José e nas provisões que o Egito recolheu nesse tempo de fartura, a salvação para a sua vida e a salvação para a vida dos seus filhos. Então, existia no povo um sentimento de gratidão enorme. Além disso, quando eles se tornaram escravos, José deu para eles o quê? Todas as condições para eles poderem viver bem. Deu terra, deu sementes, deu as condições de trabalho. E olha o que é mais interessante. O que eles deveriam devolver para o faraó? Quanto? A 5ª parte, que é exatamente os 20%. Poxa, foi possível para o Egito, nos tempos de fartura, guardar 20%? José sabia que para o povo também seria muito plausível, muito possível guardar os mesmos 20%, devolver, né, os 20% ao faraó. E a Bíblia fala o quê? Até os estrangeiros, né, que eram a família de José, eles se multiplicaram, eles foram prolíferos, eles viveram ali com muita tranquilidade, né? Quanto mais os egípcios. Então eles tinham ali uma vida boa, condições de trabalho, viviam com as suas famílias, tinham as próprias terras, né? Eles viviam nelas e estava tudo certo. José conseguiu fazer o faraó prosperar como nunca e também conseguiu estender a mão para aquele povo e, na verdade, eles foram a salvação daquele povo, porque se não fossem essas provisões, todos teriam morrido, tá? Bom, o final da história vocês lembram, né? José reencontrou a sua família, pôde salvar toda a sua família. Com a família de José, a descendência de Jacó que se estabeleceu ali, né? Eram 70 pessoas. E Jacó, que era pai de José, ainda teve o privilégio de viver mais 17 anos junto de José, enfim, ali na terra de Gósen, no Egito, tá bom? Crise. O Egito estava passando por uma crise. Alguém aqui já ouviu falar de crise? Isso só aconteceu lá no Egito, né? A gente não passa por crise. Vocês já ouviram gente reclamar na crise? Direto, né? É só o que mais a gente ouve. Mas olha só, quantas pessoas, quantos bilionários aí, a gente sabe que eles tiveram o auge da prosperidade no momento de crise. Porque na crise tiveram uma grande ideia e trabalharam, enfim, e foram contra a maré, né? O que eu quero dizer? Que mesmo na crise, é possível, com planejamento, a gente fazer diferente, a gente ser próspero, né? A gente enxergar na crise um momento de oportunidade. Reclamar. Eu vi esse ano uma definição de reclamar que eu achei incrível. A Bíblia fala em vários momentos sobre clamor. O que é clamor na Bíblia? Vamos lá. O povo no deserto clamou a Deus. O que significa clamar? Pedir. Pedir como? Desesperadamente, intensamente. Não é só pedir. Eu posso pedir alguma coisa, assim, Fabrício, me passa alguma coisa. Agora, clamar é um pedido desesperado. Quando a gente está reclamando, o que a gente está fazendo? A gente está pedindo desesperadamente de novo aquilo. Olha que forte. Então, se eu reclamo alguma coisa, é como se eu estivesse pedindo desesperadamente de novo aquilo para a minha vida. Não estou falando de misticismo, mas é real. A nossa mente trabalha
quando a gente pensa negativo e quando a gente pensa positivo, né? Então, a Bíblia fala o quê? Para a gente dar graças, né? Até em momentos difíceis a gente recebe esse conselho para em tudo dar graças e pensar nas coisas boas, as coisas positivas que Deus nos dá. E na crise, em vez da gente reclamar, é o momento da gente agradecer pelo que a gente tem e pensar em possibilidades, em oportunidades na crise. Provérbios 6, de 6 a 11. Alguém lê pra gente? Quem pegou o papelzinho? Vamos lá. Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim arrasou com suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso, quando se levantará do seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, usando um pouco os braços para descansar. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Olha só, o exemplo da formiga. Eu gosto muito desse exemplo, né? A formiga no verão, o que ela faz? Em vez dela estar lá numa vida boa, o clima está agradável, tem comida com fartura, mas o que ela faz? Ela trabalha, porque ela sabe que o inverno vai chegar, tá? E é assim que a gente tem que fazer. Quais são os momentos do inverno da nossa vida? Existem as emergências e tem um inverno que é certo, que é quando a gente não puder mais trabalhar, que é a nossa fase lá no futuro, da aposentadoria, né? E a gente tem que, nesse verão, que é a nossa fase produtiva, nos prepararmos para esses momentos de inverno e para o grande invernão que vai vir, que é a fase da aposentadoria. Então, o que você está fazendo hoje para manter seu padrão de vida no futuro? Olha, a gente já cansou, já perdeu as contas de tanto que a gente ouviu pessoas falando assim: poxa, eu devia ter ouvido isso antes, puxa, por que ninguém me passou isso antes? Ah, se eu fosse jovem. Então, existem desculpas comuns que a gente ouve por aí. Até os 25 anos, quais são as desculpas de quem não tem reserva financeira? Faculdade, prestação de carro, casamento. Aí depois vem a fase de comprar casa própria. Aí depois vem a fase da educação dos filhos, né? E aí depois o filho entra na faculdade. Enfim, a gente vai sempre postergando e colocando as coisas primeiro. Quando chega lá nos 55 anos, que está perto da aposentadoria, que o futuro já não está tão lá na frente, aí bate o desespero, né? Eu devia ter investido antes. Aqui um exemplo, gente. Muita gente acha que assim, aquele mindset fixo, né? A minha vida não vai mudar porque eu sou desprivilegiado, porque eu não nasci numa família rica, porque é assim e vai ser sempre assim. Mas a gente tem que pensar que é possível ter uma história de prosperidade. E com pouco por mês é possível acumular muito, se tiver disciplina e se tiver constância, né? Aqui é só um exemplo. Talvez essa quantia aqui a R$1 milhão pode ser muito ou pouco para a sua realidade. Não importa, tá? Aqui é só um exemplo. Um jovem de 20 anos que ele consegue guardar 250 pila mais ou menos por mês, ele vai conseguir juntar 1 milhão aos 65 anos de idade se ele investir esse dinheiro adequadamente, tá? Não é impossível. Talvez 1 milhão é muito. Uma pessoa para se aposentar, ela pode se aposentar com muito menos que isso e ela já vai ter uma vida boa, tá? Então aqui é só um exemplo. Vamos para a prática. Quanto você já deveria ter guardado? Essa é uma metodologia que é amplamente divulgada, todos os especialistas em finanças, eles usam, por quê? Porque é fácil de você memorizar, que é a metodologia 1369. Então começa com 35 anos e a cada 10 anos vai migrando de faixa, né? Do 1 vai para o 3, depois vai para o 6, depois vai para o 9. Exemplo, com 35 anos, quanto que uma pessoa já deveria ter guardado?
1 ano de salário. Aline, quanto que é esse salário? É o salário com que ela deseja se aposentar. Às vezes o meu salário atual é mais do que o que eu quero me aposentar, porque minha despesa hoje é maior do que eu imagino que vai ser no futuro. Ou o contrário, hoje eu quero me aposentar com mais dinheiro do que o que eu tenho hoje, né? Porque eu quero ter uma vida mais confortável, subir o meu padrão de vida. Então, quanto que é esse salário? É a quantidade, esses meses é proporcional à quantidade que eu quero receber lá no futuro na minha aposentadoria, tá? 35 anos eu devo ter guardado 1 ano de salário, 45, 3, 55, 6, até os 65 anos, que são 9 anos de salário, tá bom? Quanto que eu devo guardar por mês para alcançar esse objetivo? Olha, se uma pessoa guardar 15% do salário dela a vida toda, ela vai alcançar esse objetivo. Então, por exemplo, com 20 anos, se a pessoa lá começa lá cedo, sempre guardando 15%, quando ela tiver 30 anos, ela já vai ter 19 salários poupados. Se ela continuar com os mesmos 15%, 40 anos, ela já vai ter 35 salários poupados, até chegar lá nos 60 anos com 68 salários poupados, o suficiente para ela se aposentar bem. Gente, não se desesperem, vai melhorar, calma. Ai, Aline, eu perdi tempo. E agora, os anos se passaram, o que eu faço? A notícia ruim é que, é óbvio, né? Quanto mais o tempo passa, mais difícil vai ficando acumular. Quanto mais cedo, mais fácil. Mas, gente, nunca é tarde para recomeçar, tá? A gente conhece uma senhora que ela começou a trabalhar depois que os filhos já estavam adultos. Agora os filhos, inclusive, já estão casados. E ela, até então, nunca tinha trabalhado, né, remuneradamente, de forma remunerada. Então, ela combinou com o marido ele já sustentava a casa, e ela combinou com o marido que o dinheiro do trabalho dela seria com o único objetivo da aposentadoria. E ela consegue guardar 80% do que ela ganha. E ela é disciplinada e ela gosta do que ela faz, enfim. É um belo de um exemplo, tá bom? Bom, dos 25 aos 40 anos, dá para ficar ainda nesses 15% de salário poupado, tá? Acima dos 40 anos, aí a porcentagem já tem que aumentar para 30%. E depois dos 50 anos, pelo menos 50%, tá bom? Então, é aquilo que eu disse, quanto mais o tempo passa, mais difícil vai ficando. Agora, gente, não se desesperem, assim, de verdade. A gente tem que lembrar que, acima de tudo, a gente tem um Deus amoroso, um Deus que cuida de nós, né? E a gente tem, enfim, a Bíblia, ela tem diversos momentos que ela fala desse cuidado de Deus para os seus filhos. Então, é claro que a gente tem que fazer a nossa parte, mas a gente tem também lembrar que a gente tem um Pai amoroso. Em Mateus 6, 26 a 34, acho que vocês lembram que a Bíblia fala que Deus cuida das aves do céu, cuida dos lírios do campo, e Ele vai também, quanto mais de nós que somos seus filhos amados, né? Então, se a gente buscar o reino de Deus, nada vai nos faltar. Em Salmos 37 também fala que, o salmista fala, eu nunca vi um justo desamparado, nem seu filho mendigando pão, ele é sempre generoso, opera com boa vontade e seus filhos serão abençoados, né? Então, fuja do mal e faça o bem que você vai ter sempre onde morar. Então, assim, a gente tem a garantia de Deus que, pelo menos, a comida, a vestimenta e lugar onde morar, a gente vai ter isso dele, né? E o que mais que a gente precisa para poder viver? Né? Então,
Vamos fazer a nossa parte, sim, se planejar, pensar no futuro e lembrar e descansar em Deus, que Ele realmente é um Pai amoroso e provedor e Ele nunca vai nos abandonar. É uma promessa que Ele faz, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho agora de repartir. Deixa eu ver aqui o meu tempo. Olha só, esses conceitos são conceitos de prosperidade, né? Tenha como referência José, tá? José tinha riquezas ou bens materiais? Sim. Essa é a primeira definição que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em prosperidade. Pensa prosperidade, dinheiro, bens, tá, legal. Mas existem outras definições de prosperidade. Prosperidade também é quem se desenvolve bem, quem tem bom êxito no que faz. Isso tudo José era, né? Uma referência para nós. E prosperidade também é o que favorece ou ajuda. Então isso também é prosperidade, e também é nosso dever como cristãos. Repartir. Então eu vou dar 4 argumentos que provam que também da importância, né, da gente repartir. Primeiro, repartir é um privilégio. Então vamos lá, quem recebeu Atos 20, 35? Leia pra gente. Em tudo que fiz, mostrei-lhes que mediante o trabalho árduo devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, a maior felicidade em dar do que receber. É isso aí, então... Repartir é um privilégio, há maior felicidade em dar do que receber. O que mais? Repartir exige a motivação certa. Então, qual que é a motivação errada? 1 Coríntios 13, 3. Vai lá. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo e entregue meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Se eu não tiver amor, nada disso me valerá. Então, a motivação errada é dar sem amor. Qual outra motivação errada? Mateus 6, 2. Portanto, quando você der uma esmola, não anuncie isso com trombeta, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Então, não dê esmola para mostrar para a plateia, para se vangloriar. Essa é a motivação errada, né? De preferência, quando você contribuir com alguém, faça no anonimato, né? De repente, nem a própria pessoa precisa saber, ou só ela precisa saber, ninguém mais precisa, tá? Qual é a motivação certa ao dar? Como que a gente doa com a motivação certa? 2 Coríntios 9, 7. Cada um dê conforme a eternidade no seu coração, não por pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Isso aí, então a motivação certa é repartir com alegria. 1 Timóteo 6, de 17 a 18. Porque os ricos do presente mundo que sejam arrogantes, nem põem sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Eles que praticam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. É isso aí, então repartir com alegria e repartir com generosidade. Essa é a motivação certa. Terceiro ponto, repartir atrai bênçãos. É interessante que assim, isso não tem nada a ver com a teoria da prosperidade, tá? A teoria da prosperidade basicamente é o quê? Eu faço para receber algo em troca. Mas, ao você dar, repartir com a motivação certa, que é com amor e generosidade, Deus nos abençoa. Então é diferente. Então vamos ler esses versículos. Provérbios 3, de 9 e 10. Vamos lá. Todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. É isso aí.
Então, honre ao Senhor que tudo vai dar certo, os barris vão transbordar e, enfim, Deus vai te abençoar. Provérbios 11, 24 e 25. A quem vive generosamente, e vê aumentar todos os dias, outros retém que bebe já, e cai na pobreza. O generoso prospera, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. O generoso prospera, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Isso aí. 2 Coríntios 9, 5 e 6. Assim, achei necessário recomendar aos irmãos os requisitos antes e com os comparativos para a conclusão que vocês prometeram. Então, ela estará pronta com uma oferta generosa e não tão alto dado com avareza. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá pouco. É isso aí. Então, olha só, aqui também fala da gente dar com generosidade e quando a gente dá, Deus abençoa, Deus nos dá fartura em troca. Isso aí. 4 pontos. Repartir é prazeroso. Então, vamos lá ler esse versículo de Esther, Esther 9, 22. É isso aí. Então, repartir é prazeroso, né? Em momentos de festa, o povo ele comemorava repartindo. E a gente faz isso também no Natal, que é dia de festa. A gente faz isso em aniversário. Enfim, vocês já ouviram falar de festas de casamento que os noivos dão comida para os pobres, né? De vez em quando saem umas reportagens assim. Eu tenho um casal de amigos que eles, enfim, o filho desfruta de muita abundância e os pais são muito voltados para o repartir, para o ajudar, e eles desde criança iam plantando isso no coração do filho. E teve um dos aniversários que a família decidiu que os presentes, todos os presentes que o menino recebesse naquela data, ele iria num orfanato, enfim, e iria doar todos os presentes porque ele já tinha muitos. Né? Então, enfim, dia de festa, é dia de comemorar, é dia de repartir, né? E essa é a identidade do cristão, né? Deus vai nos abençoar, porque se você sai de um caminho errado, você não vai colher as consequências do pecado. Se você anda no caminho certo, você vai colher os frutos do caminho certo. É promessa de Deus, Ele vai te abençoar. E você, com o coração generoso e com alegria, vai ter a vontade, o desejo de repartir isso, né? Então, não negligencie suas contribuições regulares, né? Isso é nosso papel, isso é nossa identidade. Como que eu posso ajudar? Ajudar na igreja, ajudar com missões. Existem diversos missionários vinculados à aliança ou não. Ajudar projetos, ajudar instituições de auxílio e pessoas necessitadas. Então, oportunidades vão existir. Se você quer ajudar, não sabe para quem, conversa comigo. Eu sei um monte de projetos, de instituições que precisam, de missionários que precisam de pessoas que contribuam, tá bom? A gente sempre tem que ajudar qualquer um. Todo mundo que te abordar, tu vai ajudar? Sim ou não? Não? Não. Principalmente numa abordagem individual, alguém inusitado que apareceu na rua e te pediu alguma coisa. Eu, particularmente, raramente eu dou, tá? Quando eu não conheço a pessoa, quando eu não conheço o projeto, geralmente eu não dou. Mas a gente também tem que ter sensibilidade. Existem momentos específicos que a gente é tocado e que a gente é movido e parece que o Espírito Santo fala com a gente e a gente se sente bem em fazer aquilo, né? Recentemente, alguém me abordou no centro, eu estava perto daquele restaurante de R$1 ali em Caxias, e o rapaz me pediu R$1 para ele poder almoçar.
E na hora eu pensei, R$1 para o almoço, eu estava lá perto mesmo, eu falei, não, sim, eu tirei uma nota de R$2 e dei para ele. E daí ele respondeu, moça, mas é R$1, eu só preciso de uma moeda. Eu falei, então fica para amanhã. E eu vi sinceridade nele, né? E aí ele foi embora, eu acabei até chamando ele de novo, tirei uma outra nota da carteira e dei para ele. Porque eu me senti tocada naquele momento. Então, você vai saber, né? Quando alguém te abordar e você realmente sentir ter essa sensibilidade, acho que o Espírito Santo fala contigo e tu vai saber. Mas, geralmente, para quem eu não conheço, eu não dou. Outra coisa também, para a pessoa que não tem controle financeiro e que está endividado, raramente você dar o dinheiro para ela quitar alguma dívida vai resolver o problema dela, tá? Então, fica a dica. Às vezes tu perde o dinheiro e perde o amigo, tá? Então, existem outras formas de ajudar, né? Que é realmente aconselhar. De repente, tu pagar um curso de finanças para a pessoa, ou existem muitos de graça na internet hoje, mas tu auxiliar de outra maneira vai ajudá-lo mais do que, enfim, dar o dinheiro, porque a gente conhece muitas situações que não resolvem, só piora, tá? Nem sempre também o que as pessoas precisam é dinheiro. A gente está aqui falando de dinheiro, mas não é só essa forma que você tem de ajudar. Você pode ajudar com o seu tempo, com os seus dons e talentos, com o seu serviço, às vezes um bate-papo, indicações, né? A minha mãe já empregou tanta gente nessa vida, porque a minha mãe era costureira, costureira de pessoas muito, muito ricas, né? E ela era paga por dia, como se fosse uma diarista de costura. E ela era muito amiga da governanta, e a gente morava na periferia de São Paulo, né? Então minha mãe circulava entre o pessoal de classe muito alta e do pessoal de classe baixa. E a governanta sempre falava para minha mãe, olha, preciso de uma camareira, preciso de uma cozinheira. E minha mãe deu emprego para o bairro inteiro, né? Ela era meio que essa agência de emprego lá na nossa região. E ela abençoou muitas pessoas através dessas indicações, tá? Enfim, você pode abençoar de várias formas com o seu conhecimento e tal. A gente também, quando acabei de ganhar o Benjamin, o melhor abraço, conforto que eu recebi foi um casal da nossa igreja. Um dia tocou a campainha do nosso apartamento, a gente foi lá buscar um prato de escondidinho, lembra disso? E assim, eu estava cansada, exausta, e enfim, muita coisa para fazer, cuidar de menino, e enfim, comer aquele prato foi maravilhoso, foi um presente que eu nunca vou esquecer, né? Então, existem às vezes ações simples e que a gente pode abençoar muito e ser muito significativo na vida das pessoas. Gente, para encerrar, olha só, eu consegui ser pontual, viu? Para a gente encerrar, eu preciso assim, terminar. Acho que o Fabrício vai falar mais sobre isso amanhã, né, do cuidado de Deus para a nossa vida. Mas eu quero enfatizar que assim, Deus, se você fizer a sua parte, Deus vai fazer a dele, né? E a Bíblia é repleta de textos que falam disso. Então, exemplo, em Levítico fala, né, se vocês seguirem os meus decretos, me obedecerem os meus mandamentos, colocar tudo em prática, eu vou trazer chuva na estação certa, a terra vai dar colheita, as árvores do campo darão seu fruto, enfim, ele vai fazer um monte de coisa e no final diz o quê? Vocês comerão até ficarem satisfeitos e viverão em segurança na terra de vocês.
Deuteronômio também fala sobre isso. Se você obedecer ao Senhor, seguir seus mandamentos, então Deus vai te abençoar. Ele vai abençoar o que suas mãos fizerem, seus filhos. Ele vai abençoar as crias dos seus animais, as colheitas da sua terra. Enfim, vocês vão ser prósperos. Josué também fala sobre isso. Seja forte e corajoso, obedeça a lei de Moisés. Não desvie dessa lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Não deixe de falar das palavras do livro dessa lei. O que vai acontecer se fizer isso? Seus caminhos prosperarão, você vai ser bem-sucedido. Reis fala a mesma coisa. Obedeça ao Senhor, ande nos seus caminhos, obedeça os decretos, as ordenanças. Assim, o que vai acontecer? Você vai prosperar. E em tudo que você fizer e por onde você for. Salmo também fala sobre isso. Gente, a Bíblia inteira fala das promessas de Deus, né? Então, último texto. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Então, eu poderia ainda citar muitos e muitos outros textos. Eu fiz uma enorme seleção de tantas opções que eu tinha, tá? Vamos seguir os caminhos de Deus, vamos fazer a nossa parte, vamos planejar o nosso futuro, né? Quem você quer ser lá na frente? Qual é a vida que você quer levar lá na frente? E quais as ações que você tem que tomar hoje, as decisões que você tem que tomar hoje para poder chegar lá? Eu falo disso porque a gente tem vivido isso na nossa vida, né? Tem momentos que não é fácil, nem sempre a vida é um mar de rosas. Tem momentos que parece que a gente, igual o povo de Israel, esquece tudo que Deus fez e volta aquela insegurança e vem uma vontade de reclamar, uma vontade de resmungar, vem aquela vontade de duvidar de Deus e daí vem de novo o Espírito Santo trabalhando na nossa vida e Deus mostrando, a gente lembrando, né, de tudo que Deus já fez. E o Deus não muda, Ele vai continuar fazendo. Então vamos fazer a nossa parte, né, andar no caminho e que as consequências positivas vão vir e Deus é o nosso Pai amoroso, vai nos abençoar. Tá bom? Certo? Tem um tempinho ainda, alguém tem alguma dúvida? O tempo é curto, a gente poderia até falar de investimentos num outro momento, né, mas, enfim, separamos esse conteúdo com muito cuidado para vocês, tá bom? Então é isso. Quer falar alguma coisa de amanhã?